Deus seja louvado. Amém. Nós temos estudado nos cultos de quarta-feira o profeta Abacuque. Aí eu estava conversando com o pastor Euquias essa semana, disse assim: pastor, quarta-feira o senhor pregaria a oração de Abacuque ali, Abacuque capítulo 2, né? E ele falou assim: é verdade, eu estava muito animado para pregar isso. Aí eu disse assim para ele: mas o senhor quer que eu pregue ou o senhor prefere que eu não pregue em Abacuque para o senhor poder pregar na outra semana? Aí ele assim: eu gostaria de pregar. Eu falei: então tá bom, pastor, eu prego outro texto e o senhor prega Abacuque na outra semana. E foi bom isso, porque a música que o Júnior escolheu para essa última canção aqui, quero trazer à memória aquilo que dá esperança, esse início que fala assim, tantas dores, tantas lutas, como nós temos lutas, como a gente vive momentos de lutas, como nós vivemos momentos de extremo ataque maligno. Não se iluda, viu? Tem lutas que você está vivendo, que é a ação do maligno na sua vida, tentando te derrubar, tentando de alguma maneira fazer o estrago na sua vida e na sua família. Outras vezes nem tanto. Mas olha só que interessante, essa semana eu estava fazendo o devocional nas cartas de Apocalipse, cartas às igrejas ali do Apocalipse. Vocês lembram o nome das igrejas ali? Quais são as cartas? Vocês lembram? Me fale alguma carta daquelas igrejas, as igrejas do Apocalipse. Fale o nome de uma, pelo menos. Alguém falou Laodiceia, Esmirna, o que mais? Vamos lá, gente. Quais são as igrejas do Apocalipse ali, ó? Tem uma que tem um livro na Bíblia. Capítulo 2, abre sua Bíblia lá. Capítulo 2, qual é a primeira igreja lá? Começa com E, não é com E não, com E. Éfeso, isso mesmo. Depois vem a carta para Esmirna, depois vem uma carta para Pérgamo, depois outra carta para Tiatira, essa é fácil de guardar, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são as 7 igrejas ali. E é interessante que essas cartas, a gente já pregou sobre isso, já estudamos algumas vezes, mas quando a gente fala dessas cartas, alguns teólogos vão dizer que cada carta representa um período da igreja, e é ruim se for de período da igreja, a última carta ali para Laodiceia, a pancada é feia ali, seria nosso período, então é ruim. E outros teólogos dizem que as 7 cartas, a história delas acontece o tempo todo, em todas as épocas, em cada geração, as 7 realidades dessas cartas estão presentes na vida da igreja, e eu gosto muito de pensar desse jeito. E quando eu estava estudando essa semana, meditando na devocional, eu não vou ler qual foi o texto aqui para vocês, porque eu vou falar de outra carta, mas me chamou a atenção que o texto ele vai dizer assim: sei de tudo o que você fez. E ele fala isso em mais de uma carta. Eu vejo, eu sei, eu olho. E quando a gente vê essa palavra, eu vejo, tudo que você fez, ele não está falando aqui do aspecto negativo, ele está dizendo o aspecto positivo. Eu vejo a sua dedicação, eu vejo você lendo a Bíblia, eu vejo você orando de madrugada, eu vejo as suas ofertas, essa é a ideia. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que Ele vê as coisas que nós estamos fazendo. Mas me chamou muita atenção essa semana, quando eu estudava isso, quando ele diz assim: contudo, eu tenho contra você. E isso é um padrão das cartas. Ele tem um elogio, as cartas sempre têm um elogio, eu estou vendo o que você está fazendo, parabéns, mas ela tem uma advertência, ela tem algo dizendo assim: olha, eu vejo, mas contudo, entretanto, porém, tem algo aí que está atrapalhando a sua caminhada. Existe aqui sempre uma denúncia, né? Tem algo contra, que é o objetivo a gente não se acomodar. E aí ele vem, todas as cartas, praticamente todas, ela vai trazer a ideia
do que a gente precisa fazer. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Afugenta da tua igreja tal coisa, muda essa postura. E isso tem a ver com a vida cristã como um todo. Mas quando a gente cantou sobre lutas e dores, é a carta para Esmirna. E é a carta que nós vamos falar hoje. Então, quando a gente canta tantas lutas, tantas dores, nós vamos ler esse texto, Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8, do 8 ao 11. Nós vamos estudar só essa carta hoje. É uma carta que a gente prega pouco sobre ela, a gente prega mais a carta de Laodiceia, também a Filadélfia, mas essa a gente prega menos, não sei porquê, mas pelo menos eu vejo ela sendo pouco pregada. Carta é a mensagem à igreja de Esmirna, está ali, ó. Eu vou ler na NVT, tá? Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem que é o primeiro e o último, daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Quando a gente olha para essa carta de Esmirna, e a gente olha aqui que eles vão sofrer alguns danos, prisão, e eles vão viver algumas coisas, é interessante, porque ela vai mostrar o retrato de um grupo que é perseguido, um grupo pobre, caluniado, aprisionado, que enfrentava a morte. Essa é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja que está sofrendo algo muito difícil. Ela está sendo brutalmente perseguida pelo Império Romano. Esse era o contexto da época. A igreja de Esmirna, ela era perseguida pelo Império Romano. E é interessante o significado de Esmirna, né? Ela tem um significado ruim. Ela vem da raiz daquela palavra mirra. Vocês lembram o que é mirra? Vocês conseguem lembrar? Lembra dos reis magos? Quais são os presentes que eles dão para Jesus? Ouro, incenso, mirra. Mirra era um dos componentes que servia para embalsamar os mortos. Era um perfume, era algo assim. Era um perfume que ele vinha de uma planta. E o processo para tirar o perfume é o esmagamento da planta. Essa é a maneira que você tira o perfume da mirra. Você esmaga ela, igual você tirar o suco da cana, da garapa. Quer dizer, a garapa é o suco da cana, né? É garapa que fala aqui em Curitiba? Como que fala aqui? Caldo de cana. Caldo de cana, na minha terra chama de garapa. Caldo de cana. E esses irmãos ali da igreja de Esmirna, é interessante que eles estavam da mesma maneira que é tirado o perfume da mirra, esmagando ela, os irmãos de Esmirna estavam também sendo esmagados, sendo tirados, só que eles estavam exalando o bom perfume de Cristo nesse processo. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida, e essa igreja pobre, caluniada e perseguida só recebeu elogios. A gente olha para as igrejas aqui no Apocalipse, é só pancada. Essa igreja, ela não teve uma crítica, ela não diz assim: olha, você está assim, assim, eu me alegro nisso, mas você é sem vergonha, mas você não toma jeito, mas... Não, a gente não vê uma advertência do Senhor aqui. Uma igreja que vivia perseguição e ela lidava com isso.
Tem 4 situações no povo aqui que vale a gente lembrar antes da gente entrar de fato na mensagem. O primeiro é a aflição. Eles viviam essa ideia de tribulação, de aperto, de sufoco. Olha só o que o Império Romano fez. Numa vez só, eles subiram numa montanha e jogaram num penhasco lá 1.200 cristãos, de uma vez só, na região de Esmirna. Quando foi num outro momento, eles jogaram 800 cristãos. Ou seja, em 2 momentos, eles mataram 2.000 cristãos. Ser cristão em Esmirna era sofrer perseguição. Ser cristão em Curitiba hoje é sofrer perseguição ou não? Em algumas ocasiões, mas não ao ponto da gente morrer. É uma perseguição diferente, né? Nas redes sociais, com certeza. Onde hoje um cristão é perseguido ao ponto de perder a vida? Me dá um exemplo de um país aí. Irã, por exemplo, né? Alguns países ali na Ásia, né? A gente vê alguns lugares, Coreia do Norte, veja alguns países que você vai lembrar, lembra quando aquele grupo terrorista chamado ISIS estava pegando um monte de gente? Eles pegavam cristãos, colocavam ele de joelhos, filmavam, e eles pegavam uma espada, um facão, sei lá o que era aquilo, e decepavam. Parece coisa de filme Highlander, né? Que arrancava a cabeça ali do cristão, só que eles filmavam e mandavam aquilo. E no filme Highlander, quando você corta a cabeça, o cara não vive mais, né, naquele filme Highlander. Só que esses cristãos, por mais que eles morressem ali, eles tinham vida eterna. Olha o que aconteceu com o bispo de Esmirna. Olha que interessante. Policarpo é o nome dele. Ele foi queimado vivo na cidade. Policarpo foi queimado vivo numa fogueira em 155 depois de Cristo. Seus inimigos pediram que ele dissesse: César é Senhor, mas ele se recusou a fazê-lo. Levado ao estádio, o procônsul insistiu com ele, dizendo: jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Policarpo lhe respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e senhor? O procônsul lhe disse: farei que seja consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas, por que te demoras? Faze logo o que queres. Assim Policarpo foi queimado vivo. Eu podia ter trocado o nome aqui por Ilquias, porque essa era a ideia. Era o pastor, o líder, o responsável. Foi queimado vivo. Aos seus 86 anos ali, não havia misericórdia porque era idoso ou não. Essa era a igreja, essa era a cidade onde os cristãos estavam. Era um local de pobreza. Olha, o texto diz, né? Vocês são pobres. Era uma igreja chamada de fiel, mas eles não tinham dinheiro. Às vezes a gente acha que abençoado é quem tem dinheiro. E não é. Pode ser também. A riqueza, o dinheiro, pode ser sinal de bênção, mas não ter o dinheiro não significa que eu não sou abençoado. Muitos crentes, eles eram procedentes das classes pobres, e muitos deles eram escravos, por isso que o texto fala que eles eram pobres. Os crentes, eles eram saqueados, e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Lembram que Hitler fez exatamente isso com os judeus? Quando os judeus iam para o campo de concentração, eles foram pegando todo o dinheiro desses judeus, porque eles acusavam, eles diziam que eles não estavam bem, porque o judeu estava roubando eles, que o judeu pegava os melhores empregos, que o judeu isso, e eles pegavam dinheiro, mesma ideia aqui. Os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos, e por sua fidelidade a Cristo, perderam os lucros fáceis, que foram para as mãos dos outros. Eles não aceitavam suborno. Eles eram corretos e por isso eles estavam perdendo dinheiro. Eles estavam sofrendo difamação. Veja, o texto vai dizer ali, cadê?
sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Vejam, qual que eram as blasfêmias que eles diziam? Eles falavam que eles eram canibais. Vocês sabiam que os crentes eram acusados de ser canibal? Eles eram acusados de verdade, porque eles diziam que nós comemos o corpo de Cristo. E eles entendiam de maneira literal, que eles eram imorais, porque eles casavam com a irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal, e aí eles ficavam, não, aquele povo lá, eles casam irmã com irmão, lá é uma loucura aquele negócio. Que eles eram divididores de família, porque quando eles se convertiam a Cristo, eles deixavam as crenças vãs, que faziam parte da família, para servir a Cristo. Até hoje isso acontece, gente. A pessoa ela é de uma religião, ela se converte a Cristo, a família fala assim, mas você foi desde pequeno dessa outra religião, como agora você vai para essa outra? E eles eram acusados de serem aqueles que causavam tumulto, eles eram acusados de deslealdade, de revolucionários, porque eles não diziam que César era o Senhor, que César era Deus, que Jesus era Deus. Eles eram acusados disso. E eles foram presos. Alguns crentes de Irmina estavam enfrentando a prisão, e a prisão era antessala do túmulo, gente. Se o cara era preso, significava, vai morrer. Porque os romanos, eles não cuidavam do prisioneiro. Às vezes, muitos prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra. Não tinha direitos humanos para presos nessa época, não. Se era preso, gente, era terrível. Tanto é que quando fala da prisão de Paulo, na Bíblia, diz assim, e foi autorizado que ele recebesse as pessoas. Outro texto vai dizer que o pessoal levava as coisas para ele, porque senão morreria de fome. Essa é a situação da igreja. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Quais são as lutas que você está passando? Quando a gente olha para a igreja de Esmirna, é uma igreja lá do primeiro século, uma igreja que existiu, mas tudo o que aconteceu com essa igreja, e a gente olha para essa carta, ela pode ser aplicada para a gente, porque nós continuamos enfrentando lutas, dificuldades. Tem um livro que eu gostaria de indicar a você, eu li ele na minha adolescência, eu li ele na minha juventude, e estou lendo agora na minha adultice, não sei como que é, agora depois dos 40. O nome do livro é Este Mundo Tenebroso. Ele é um livro, assim, ficção. Esse livro fala de um mundo espiritual, do mundo físico e do mundo espiritual, e fala das batalhas espirituais que a gente enfrenta. É ficção o livro, mas é um livro muito bom. Ele desperta muita gente para orar, a gente entender esse mundo espiritual, e como a gente precisa orar para que as coisas mudem no mundo espiritual. E às vezes a gente não percebe que uma batalha que está acontecendo dentro da nossa casa é a ação do maligno dentro da nossa casa. Às vezes a gente não percebe que algumas coisas estão acontecendo e a gente está tão sofrido com alguma situação e a gente não percebe que a gente parou de olhar para Jesus e a gente está olhando para aquilo que estão pensando de nós, porque a gente parou de olhar para Jesus. Então, quando eu olho para essa igreja, eu penso que a gente pode aprender algumas coisas. Primeira delas, concentre-se no que Jesus pensa de você. O texto diz assim, o versículo 9, conheço suas aflições e sua pobreza. Mas o que diz o restante ali? Mas tu és rico, mas você é rico. É esquisito esse texto, ele parece contraditório. Conheço, Jesus está dizendo, eu conheço as suas aflições, eu conheço que você está sem grana, eu conheço que está difícil para você, mas Jesus fala um mas você é rico. Eles eram pobres,
porque eles estavam vindo das classes baixas, eles eram pobres porque eram escravos, eles eram pobres porque estava sendo roubado o dinheiro deles, eles eram saqueados, eles eram pobres porque o chefe da família ele era levado para a prisão e a família começava a passar fome, eles eram pobres porque os crentes não se corrompiam, isso eles eram pobres, mas Jesus está dizendo, mas vocês são ricos. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada, e embora a igreja fosse pobre, ela era rica de recursos espirituais. Não tinham tesouros na terra, mas eles tinham o céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. E agora eu faço essa pergunta. A nossa preocupação está em conquistar este mundo ou ser realmente um cumpridor dos planos de Deus? O que eu quero para a minha vida? Eu quero para a minha vida viver o que Deus tem para mim, ou eu quero traçar uma meta e um plano e conquistar aquilo que querem que eu conquiste? A riqueza de um salvo não está no limite do seu cartão. Gente, o negócio de limite de cartão é um problema, né? Teve um período da minha vida, eu e a Ana, quando a gente foi ser pastor lá em Paysandu, eu ia ser pastor, gente, eu pensei assim, agora eu tenho que andar de terno, né? Aí a gente foi para lá, eu lembro que eu ganhei um terno da igreja, mas eu queria um outro terno para minha posse, então comprei um terno alinhado assim, né? E pensei, falei com a Ana, agora Ana, você vai ser mulher de pastor, você tem que andar mulher de pastor agora. Sei lá qual que é a roupa de mulher de pastor, mas naquela época eu achava que tinha uma roupa. E aí ela fez, a gente fez também, ela comprou uma roupa também assim, um blazerzinho e tal, bem legal. E a gente, só que aquilo, gente, a gente tinha dinheiro, a gente tinha virado pastor, só o nome, cuidava sem dinheiro, era vida normal. E eu lembro que a gente comprou em não sei quantas vezes, e eu e a Ana, a gente tem plena convicção, ali começou uma bola de neve na nossa vida. Porque a gente, naquele mês, nós não conseguimos ter dinheiro para pagar as contas, mas eu tinha limite no banco, e eu usei o limite do banco. No outro mês, foi maravilhoso, porque daí eu descobri do limite, então quando caiu o dinheiro, cobriu o limite, já tirou os juros, mas no outro mês eu precisava de dinheiro, porque já tinha usado o limite, daí eu usei um pouquinho mais, e quando eu mudei eu tive que abrir conta em outro banco, e quando eu percebi eu tinha conta em 3 bancos, e nos 3 eu estava usando o limite, eu era sócio do banco, eu só não ganhava os dividendos, a participação nos lucros, eu só pagava, e aquilo foi, até que chegou uma hora que eu e a Ana falamos assim, está muito errado isso, a gente deu um jeito, pagou um banco, pagou outro, quebramos os cartões e dissemos assim, a partir de agora a gente só vai juntar dinheiro para tentar comprar à vista, e durante 1 ano a gente fez esse exercício para aprender a administrar os recursos, e foi a melhor coisa que a gente fez. Veja, a riqueza, ela não está no nosso limite, no quanto que a gente tem, nem no tipo do carro que a gente comprou, ou nas marcas das roupas, isso não vale nada, gente. Não vale nada a aparência que a gente possa buscar. É bom ter conforto? Claro que é. Claro, a gente sabe disso. Nós queremos morar na melhor casa que a gente puder, ter o melhor carro. Então, nós gostamos disso e não existe erro nisso. O problema é quando isso se torna o mais importante. A pergunta é, quando Deus olha para você, Ele lhe vê rico ou Ele te vê pobre? E eu não estou falando de dinheiro. Porque se fosse para falar de dinheiro, a gente não ia falar de riqueza e pobreza aqui, nós íamos falar lá numa outra igreja que tem um pouquinho mais. Mas por isso nós estamos dizendo qual é a riqueza que você tem. Quando Deus olha para você, Ele vê, Ele pode dizer assim, olha, eu conheço você, eu sei das suas aflições, eu sei que você é pobre, mas você é rico. É isso que você pode ouvir do Senhor? O mundo nos avalia pelo ter, Jesus nos avalia pelo ser. Ele não olha para a gente para ver quanto eu tenho na minha carteira, Ele olha para mim para ver quem eu sou no Senhor. Pastor Erickson esteve falando aos homens aqui na segunda-feira,
Pastor Erickson teve um momento da vida que eu achei ele meio doido, assim. Pastor Erickson era pastor da igreja do Bom Retiro, uma igreja proeminente aqui em Curitiba, crescendo, e ele saiu da igreja para ser capelão no hospital. A renda financeira dele, eu penso que caiu mais da metade na época. Mas foi a melhor decisão que ele tomou, porque ele foi fazer aquilo que o deixava rico. Quando ele deu o testemunho, ele fala aqui de 102 pessoas que ele encontrou no céu, que foram pessoas que ele ajudou a conhecer Jesus. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Ele poderia estar ganhando ali os seus 40 mil reais em qualquer outro lugar, e aí, se ele não tivesse feito o que Deus mandou, não seria rico. Poderia ter ganhado no plano lá do governo, que tem aí da Nota Paraná, sabe, 1 milhão da Nota Paraná ali, podia ganhar isso, mas se não for dentro da vontade de Deus, não viver dentro da vontade de Deus, não será rico, será pobre. O que eu aprendo com essa igreja? Segundo, o que eu aprendo com essa igreja? Que nós precisamos tomar cuidado com os infiltrados de Satanás. Olha o que diz ali a continuação do versículo 9. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a quem? A Satanás. Gente, existem pessoas que são infiltradas de Satanás no meio da igreja, no meio de qualquer igreja. Você lembra daquele texto que Jesus está contando a parábola do joio e do trigo? Que vem o inimigo no meio da noite e ele semeia o joio no meio do trigo, e aí é falado assim, como que nós vamos fazer para separar isso? Jesus fala, não faça nada, porque se você tentar arrancar o joio agora, você vai arrancar junto o trigo, então espera que no dia da colheita, os anjos do céu vão separar o trigo de um lado e o joio, e depois vão colocar o joio para queimar. Ou seja, no nosso meio, no meio de qualquer igreja, haverá agentes de Satanás. Sempre haverá pessoas enviadas do maligno. Um pastor estava fazendo um atendimento no gabinete dele, e o gabinete dele era colado na casa dele. E normalmente a esposa dele sempre estava ali, aí chegou uma mulher, começou a conversar com ele, e no meio da conversa ela desabotoou a blusa e colocou o seu seio à mostra. Ele olhou assim, ele falou, com licença um pouquinho. Aí ele foi, ela achou que ele estava indo fechar a porta, trancar a porta, não sei. Aí ele foi e trouxe a esposa. Aí ele trouxe a esposa e falou assim, o que você estava dizendo mesmo? Aí ela estava se ajeitando, nada não, pastor, e foi embora. Agente de Satanás no meio da igreja. Existem pessoas que são lobos no meio de ovelhas. Pior, quando nós vemos igrejas que têm comportamento de lobo, igrejas que oprimem os seus membros, igrejas que tiram o couro dos seus membros, tiram tudo que tem, depenam a pessoa, tiram todo o dinheirinho que tem, porque igrejas que são sinagogas de Satanás, ovelhas que são lobos, pastores que são e servos do maligno. Daí talvez a gente se assuste e fale, agora, o que eu faço? Como que eu vou saber? A Bíblia fala, pelos frutos a gente conhece. Qual é o fruto do joio? Mais joio. Qual é o fruto do trigo? Veja, é pelo fruto. Ou seja, quando eu conheço alguém e nós vamos vendo a caminhada dessa pessoa, a caminhada dessa pessoa é que vai me dizer quem é essa pessoa. Se essa pessoa, todas as vezes que ela chega do meu lado, ela só fofoca, quem é essa pessoa? Se essa pessoa, todas as vezes que eu estou com ela, eu sou inclinado a pecar mais do que eu já sou naturalmente, eu tenho que me afastar dessa pessoa. Quando algumas pessoas, elas só me mostram o caminho que eu não devo seguir, quando de alguma maneira a gente só pega caminhos tortos, eu preciso tomar cuidado.
tem muitos pais que falam assim para os seus filhos: ó, você toma cuidado com aquele menino lá, porque aquele menino lá é má companhia. Um dia um jovem falou assim para mim: pastor, é que aquele meu amigo lá não é má companhia, eu sou a má companhia. Não é ele que me faz errar. Na verdade, minha mãe acha que é ele, mas na verdade sou eu a má companhia. E aí eu trabalhei com ele isso. O que eu quero dizer a você é que existem, e sempre vai existir, ataque do maligno. Tem pessoas, não quero que você julgue ninguém não, tá? Mas uma rápida lembrança aí no seu trabalho, na sua escola, pessoas que se dizem crentes, e você fala assim: nossa, e fulano ainda diz que é crente, ai que vergonha. Não tem pessoas assim? Pessoas que envergonham o Evangelho de Cristo, pessoas que você vê nela tudo menos ser cristão. Que eu quero convidar você a tomar cuidado com os infiltrados de Satanás. Terceira atitude que eu aprendo com essa igreja, no versículo 10, diz assim: não tenha medo do que está prestes a sofrer. Esteja pronto para fazer qualquer sacrifício. Não tenha medo. Veja, Jesus está dizendo assim: não tenha medo. A questão em destaque aqui é que eles precisavam ser fiéis, independente do que fosse acontecer. Veja, a ideia desse texto está trazendo para a gente aqui que eles enfrentariam uma grande batalha, uma grande luta. Vai dizer assim: mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte. Lembra, a prisão era a antessala da morte. Ou seja, Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, na faculdade. É isso que precisa fazer. Ou seja, quando a gente entende isso, que nós precisamos estar prontos para fazer qualquer sacrifício, eu fico pensando o seguinte, me conte aí. O texto diz: você vai enfrentar uma grande batalha, porque você segue a Jesus. Se você soubesse qual é essa batalha, você ainda permaneceria firme? Eu fico pensando que às vezes Deus não nos permite saber o que vai acontecer, para que a gente não desista antes do problema. Porque se eu soubesse o problema que eu tinha que enfrentar, a vontade talvez minha seria de desistir bem antes, bem antes. Por isso que a gente não conta o que acontece no legendário, que é para o cara não querer desistir antes. Veja, quando a gente olha para isso, para essa ideia não tenha medo do que vai acontecer com você, não tenha medo, não tenha medo. Às vezes a gente tem medo do que vai acontecer e a gente não avança. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como Esaú. Esaú estava com muita fome, ele estava vivendo um momento difícil. Quando ele vê Jacó preparando o guisado ali, ele fala: olha, eu estou com fome. Ele fala: mas eu quero então a bênção, eu quero a primogenitura. E ele troca, ele não esperou, ele não clamou a Deus, dizendo: Senhor Deus, eu vou morrer aqui. Se você tivesse clamado, talvez Deus tivesse feito algo ali. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã fez. Nós precisamos ser fiel a Jesus, ainda que isso custe o nosso emprego, nosso sucesso. Nós precisamos ser fiel. Veja, cristianismo, gente, foi vendida uma ideia errada para a gente de cristianismo. Foi vendida uma ideia de que cristão, ele vai ser cabeça e não cauda. Cristão, ele vai ter as bênçãos do céu, mas não vai ter as lutas dessa humanidade. Está errado. Nós seremos, sim, perseguidos. Nós vamos enfrentar tormentas. Se vier, estão dizendo aí que talvez chegue uma recessão. Se vier essa recessão que estão dizendo que vem, nós passaremos pela recessão. Os cristãos enfrentaram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Lá na Ucrânia, os cristãos estão enfrentando junto aquela guerra. Os que estão lá em Israel estão enfrentando o que tem que enfrentar. A igreja lá na África, ela sofre o que tem que sofrer.
mas isso não pode me fazer eu me acovardar. Eu preciso permanecer firme. E a última lição que eu aprendo com essa igreja, eu volto para o versículo 9, volta de novo ao versículo 9, quando diz assim, conheço, vamos ler todos juntos, só esse pedacinho, conheço suas aflições, só até aí, de novo, só essa primeira parte ali, conheço suas aflições. Jesus está dizendo, eu conheço as suas aflições. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe, por isso que a gente cantou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja, é tantas lutas, tantas dores, e a gente não sabe às vezes o que fazer, mas está dizendo assim, eu conheço. Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco, e a gente pode ser confortado nisso. A sua vida, ela não está solta. Nosso Senhor não dorme, Ele está olhando para você, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece a sua tribulação, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas lágrimas, Jesus sabe das calúnias que são contra você, Ele sabe. O verso 10 diz que o diabo vai lançar alguns na prisão por 10 dias, o inimigo ele quer nos destruir, mas Deus usa esses momentos para nos levantar ainda mais fortes. Muito interessante, a igreja num país do Oriente Médio orava, vários crentes eles estavam presos, e na prisão eles estavam muito famintos e sedentos por aprender mais de Deus, e eles não sabiam o que fazer, e eles começaram a orar assim, Senhor Deus, manda alguém nos ensinar mais a Tua palavra. Enquanto isso, num outro lugar naquele país, o pastor Miguel Zuger foi preso. Ele é preso, coloca um capuz nele, porque ele estava pregando o evangelho, e de repente ele é lançado e colocado dentro daquela prisão, junto com aqueles irmãos, porque ele estava distribuindo Bíblia, foi por isso que prenderam ele. E quando ele chega ali, na hora que os irmãos olham para ele, já o conheciam, todos começam a dar glória a Deus e aleluia, eles falam, Deus mandou você aqui, daí ele, não, mas é que eu fui preso, não, mas a gente estava orando por isso. Imagina, a desgraça chega na casa dele, alguém conta, não, mas chegou porque nós estávamos orando. E quando ele escutou isso, ele deu glória a Deus, e ele abraçou aqueles irmãos, e chorou com aqueles irmãos. Todas as Bíblias foram apreendidas, e da onde ele estava, eles viam que a Bíblia estava em cima de uma mesa, não sei como que era, ele relatando lá, ele conta que todas as Bíblias, uma a uma, foi sumindo naquele presídio, naquele local, porque cada um passava, os guardas pegavam a Bíblia, outro passava e pegava, e ele passou uma noite inteira compartilhando o amor de Cristo, o Evangelho, consolando e sendo consolado, orando e chorando. Quando foi de manhã, pegaram ele, colocaram um capuz, ele falou, agora eu vou morrer. Quando ele viu, ele estava no aeroporto, a mulher e a filha dele também estavam lá, e falaram, olha, se você voltar aqui, a gente te mata. Ele foi embora, e é claro que ele voltou depois de um outro jeito, porque ele queria compartilhar o Evangelho. Vejam, ele foi lançado na prisão, Satanás achando que faria o mal, mas Deus transformou em bem. Qual é o mal que já chegou na tua casa e Deus pode transformar isso em bem? Vejam, eu não estou dizendo que a desgraça, ela muda, ela deixa de ser desgraça, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que apesar da desgraça, quando ela chega na nossa casa, nós somos inundados da graça de Deus. E outras coisas acontecem, e outros milagres vêm. Gente, quando eu tive um acidente lá no Mato Grosso do Sul, e aquela senhora faleceu, aquilo foi uma das piores coisas da minha vida. Mas por causa daquele acidente, o meu pai disse, eu não vou ficar em Curitiba, eu preciso tirar o meu filho daqui. E meu pai aceitou um convite para vir trabalhar na Faculdade Batista aqui. Ele só aceitou porque ele queria me tirar de lá. Quando ele chega aqui, ele descobre um problema na perna, que em Mato Grosso do Sul, talvez ele tivesse a perna amputada, e aqui ele teve o tratamento.
Quando eu venho para cá, eu só 26 meses depois, fiquei teimando ainda lá. Quando eu venho para cá, conheço a Ana. Hoje sou casado, tenho meus 2 filhos, porque Deus transformou aquela coisa que foi terrível em graça, em bênção. Por isso que eu preciso confiar que Deus está no controle. Então, quando o texto diz assim, eu conheço as suas aflições. Quais são as suas aflições? Ele conhece as suas aflições. Jesus controla tudo que sobrevém à nossa vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir se não for pela expressa permissão dele. E mesmo que venham, ele pode mudar a história. Não temas aquilo que você tem que sofrer. Veja, 1 Pedro diz assim, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu tenho que fazer o que é certo. Se Deus permitiu o sofrimento, eu continuo firme. Eu fico pensando em meteoros, né? O pessoal sempre de vez em quando vem aquelas reportagens assim, que dizem assim, tem um meteoro que talvez atinja o nosso planeta e não sei o quê, e ficam aquelas coisas assim. E um meteoro, às vezes, ele pode ser tão impactante que ele pode modificar a trajetória daquele planeta, daquele lugar. Pode mudar mesmo. Às vezes parece que não são dardos que o inimigo está jogando na gente, como diz lá no texto bíblico, que ele lança dardos inflamados. Parece que ele está lançando pedregulhos, parece que ele está lançando meteoros. São pedras gigantescas que fazem estragos enormes. Quais são os meteoros, essas pedras gigantescas que têm colidido com a sua vida, fazendo de tudo para tirar você da órbita que Deus projetou para você? Nós precisamos olhar para isso e dizer, espera aí, não importa a aflição que venha, eu vou continuar firme. Concluo. Esse texto, no final dele, ele dá 2 promessas ali. Ele diz assim, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Veja, o texto está dizendo, fica firme. Resumindo, é isso que o texto está dizendo. Aguenta. Permanece. Olha para essa igreja, que era uma igreja que estava sendo esmagada. Esmirna era uma igreja que estava sofrendo, mas eles ficaram firmes. Fique firme, continue. Lembre-se assim, nós vamos viver aflições, nós vamos viver, mas Ele olha para você. Esteja pronto para qualquer sacrifício, não tenha medo. Na Bíblia diversos textos nos falam isso. Toma cuidado com os infiltrados de Satanás, que às vezes querem desanimar você, querem apontar apenas o erro para você. Mas lembre-se, você pode até estar parecendo pobre. Às vezes as coisas não estão nada fáceis, mas o texto diz, mas você é rico. Porque se eu tenho Jesus, eu tenho a riqueza. Vamos orar? Pai amado, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes no Senhor, nos concentrar, ó Deus, no que o Senhor pensa de nós e não do que o mundo pensa, Deus. Nos ajuda, Deus, a estar atentos com os infiltrados do maligno em nosso meio. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a não termos medo das provações e lutas que vierem ou que estão por vir, que a gente esteja disposto e pronto a fazer o sacrifício que for necessário, e nos ajuda, Deus, a confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Nós pedimos isso, Senhor. Nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes, fiéis, inabaláveis no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro.
Amém. Amém.